dia, bom dia. Vamos para a nossa aula de matemática. Olha lá, ângulos e medidas de temperatura, unidade 15, tá? Ó, acompanha a prof nas páginas 46 a 50. Nós vamos falar de ângulos. Para estudarmos ângulos, a gente precisa prestar bastante atenção nas imagens e saber o que é grau, o que é ângulo, tá bom? Olha aqui, ângulos. Os ângulos podem ser encontrados em diferentes lugares. Na natureza, nas construções, bem como em bem como também em objetos, tá? Você pode observar ali, ó, medida no chão e medida na mesa, tá? Para ficar mais fácil, você procura na sala de sua casa ou até mesmo na sala de aula o lugar em que duas paredes se encontram. Quando se encontram, igual essa imagem aqui, ó, o chão, né? E essa aqui a mesa, nós dizemos que esse ângulo aqui, ó, ele é de 90 graus. Então, encontro entre duas paredes, ou ali na mesa, a perna da mesa com a parte de cima da mesa, forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, vamos lá. Como destacamos anteriormente, falamos anteriormente, os ângulos possuem tamanhos e formas diferentes, tá? Então, você observa aqui, ó, na casinha, no caderno, ó, na tesoura, na trave do gol e no computador, tá? Podemos observar em diferentes objetos que os ângulos possuem tamanhos e formas diferentes. Denomina-se como ângulo o encontro entre duas semirretas que partem de um mesmo lugar. Os ângulos recebem diferentes nomes de acordo com os graus e tamanho de abertura. Nós temos ângulo reto, ângulo obtuso, tá? Agora nós vamos estudar alguns aí. As manobras de skate do menininho que está na página 46, nós podemos observar, ó, que elas estão entre situações que envolvem ideias de ângulos. Sim, ó, manobras são movimentos, ações de habilidade. Os giros e voltas realizados com o skate dão ideia de ângulo, tá? Um giro completo, ó, corresponde a 360 graus. Grau é a unidade de medida dos ângulos. Se fosse metade, ó, meia volta, 180, tá? 180 mais 180, 360, né? Então, é isso. Um ângulo inteiro, a volta inteira que ele deu, ó, 360 graus. Meia volta, tá? 180. Ângulo reto. O que são os ângulos retos? Olha só, tá? Nós temos materiais como o esquadro, tá? Que se você olhar na página 47, você vai observar o esquadro ali, tá? Ó, alguns profissionais, como engenheiros, arquitetos e pedreiros, usam um instrumento que se chama esquadro para traçar ângulos retos ou linhas retas. Geralmente, o esquadro é feito de metal ou de plástico, tá? Ó, como vimos nessa manobra, a menina fez um giro de 1/4. Olha só, de volta. 1/4 de volta, ou seja, 90 graus, corresponde a um ângulo reto, ó. 1/4 da volta aqui, ó, tá? Ó, 1/4. Aqui, ó, 90 graus, tá? 1/4 de volta, ou seja, de 90 graus corresponde a um ângulo reto. 1/4 de voltas de 90 graus corresponde a um ângulo reto. O ângulo mais comumente encontrado em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, é o ângulo reto, porque ele tem 90 graus. É o que mais nós encontramos, tá? Ó, o ângulo reto tem medida de 90 graus. Aí, ó, é aquele que é assim, ó, tá? Reto, ó, reto. Na mesa, vocês observaram os objetos ali, né? Ó, a trave do gol, né? O livro, quando nós mostramos anteriormente. Olha o esquadro aqui. Esse é o esquadro que a prof estava falando, tá? Isso é um esquadro, ó. Então, você traça aqui, traça aqui. Olha aqui, ó, o esquadro traçando, ó.
tá? Aqui ele pegou 2 réguas, mas aqui é o esquadro. Alguns profissionais, como engenheiros, usam o esquadra, falou, né, para traçar linhas, né, ângulos retos ou linhas retas. Na escola também utilizamos o esquadro. Veja a construção de um ângulo reto usando o esquadro. Então, olha lá, colocou-se o esquadro ali, tá? Esses ângulos também podem ser medidos com a ajuda de um transferidor. O transferidor, acredito que vocês conheçam. No 5º ano, vocês vão usar bastante o esquadro, o transferidor na matemática, tá? Então, quando vocês estiverem lá no 5º ano, vocês vão aprender bastante, vão estar novamente vendo esse conteúdo de esquadro, transferidor, aprendendo a traçar ângulos e medidas ali, tá? Ó, esses ângulos também podem ser medidos com a ajuda de um transferidor, um instrumento que ajuda a visualizar as diferentes medidas do ângulo dentro de uma circunferência. Então, olha só, esquadro, transferidor, ó, traçando o ângulo reto. Ó, o 90 aqui, ó, 0 e vai até o 90 graus, o ângulo reto, tá? Então, o ângulo reto, ele mede 90 graus. A tarefa, agora é sua vez, tá? Daí vai falar assim, ó. Construa seu ângulo reto de papel, recorte o círculo disponível no material de apoio e siga as instruções. Primeiro, depois de recortado, dobre o círculo ao meio. Dobre novamente o círculo ao meio e você terá um ângulo reto de papel. Aí, então, você dobrou ao meio, depois você dobrou ao meio aqui, né? Ó, na vertical. Depois você vai dobrar o meio aqui na horizontal e olha aqui, você vai ter um ângulo reto, tá? Utilize o ângulo reto que você construiu para identificar ângulos retos na sala de aula ou mesmo na sua casa. No momento vai ser na sua casa, né? Depois desenhe alguns deles nos espaços a seguir, lembrando-se de identificá-los como símbolo de ângulo reto. A sua mesa do computador, se tiver o pezinho e for reto assim, pode ser o ângulo de 90 graus, tá? Então, daí você vai procurar objetos na sua casa que tem como medidas de 90 graus, tá bom? E vai estar fazendo aí nessa tarefa. Aqui, o jogo rápido, tá? Na página 49. Utilize o seu ângulo reto de papel para identificar quais dos ângulos a seguir são retos. Para isso, faça coincidir o vértice de seu ângulo de papel com o vértice do desenho de cada ângulo, tá? Agora, você vai usar o seu material aí, tá? Que você fez esse material de apoio. Então, agora você vai usar para fazer a tarefa aqui, tá? Então, olha só, o lado e o vértice aqui, onde se encontram, é o vértice, tá? Ó, agora aqui, esse ângulo aqui é ângulo reto? Não é ângulo reto. E agora? Ele está apenas numa posição diferente, mas ele é um ângulo reto ou ele não é um ângulo reto? Mede com o seu aí. E esse aqui é ângulo reto ou não é reto? Tá? Depois esse daqui, olha, esse aqui está na posição que vocês estavam aprendendo. Ele é ângulo reto? Não é um ângulo reto. Esse do lado é ângulo reto ou não é? E esse aqui é um ângulo reto ou não é um ângulo reto? Tá? Daí nós vamos estar fazendo aí, olha lá. Então, o primeiro desenho é ângulo reto. Se você colocar o seu desenho aqui, o vértice aqui, essa parte aqui, ó, vai dar um ângulo reto. E esse aqui, ele não é um ângulo reto. Só da gente olhar, estar observando assim, ó, visualmente, a gente já percebe que não é, né? Por isso que a prof falou. Então, esse conteúdo, ele é bem visual, tá? Então, olha aqui. Esse outro ângulo aqui, ó, ele é reto, olha lá. Tá? Ele é um ângulo reto, ó, podemos observar. Só de você olhar nesse desenho aqui, ó, você já constata, ó, já pode constatar, ó, que é esse do lado. É o ângulo reto? Sim, é o ângulo reto também, só está na posição diferente, mas é. E esse outro ângulo, é o ângulo reto? Não, nós podemos observar que essa parte está meio inclinada, não está? Então, ele não é um ângulo reto.
tá? Então, por isso que a prof está falando que ângulo reto, estudar ângulos, nós temos que estar observando, tá? As imagens. Conseguimos concluir através da visualização, como a própria apostila falou no começo do conteúdo, tá bom? Trouxe para nós. Olha, observe esse ângulo com relação a esse. Você consegue observar que aqui é reto, você consegue observar que aqui não é reto. Em relação a esse, você consegue observar que esse é reto e que esse não é reto, tá? Por isso que a prof está falando. Ângulo reto, tá? É um ângulo de 90 graus, mede 90 graus. Aqui, ângulos não retos. Agora que você sabe identificar nos diferentes objetos à sua volta, os ângulos, você já consegue saber, né? Pelo menos os de 90 graus. Você deve conhecer um pouco mais sobre sua classificação. Existem 3 tipos básicos: o agudo, o reto e o obtuso. A Bruna tinha falado do reto e obtuso, vai entrar aqui o agudo também. Então, nós temos 3 classificações de ângulos, tá? O agudo, o reto e o obtuso, tá? Nós vamos falar sobre esses 3 ângulos. Então, olha aqui, na atividade anterior, encontramos 2 ângulos que não eram retos. Se você olhar aí na página 49, tem esses aí, tá? Ó, então, esse primeiro ângulo que está mostrando aqui, ó, tá? Ó, o ângulo a seguir é um ângulo agudo, tá? Esse aqui, ele é um ângulo agudo. Sua abertura é menor do que um ângulo reto. Então, esse aqui, ele é agudo, ó. Vamos pensar como agudo essa ponta aguda aqui, ó, tá? Ó. Vamos pensar assim, tá? Esse outro aqui é um ângulo obtuso. Sua abertura é maior. Então, o obtuso tem abertura maior e o agudo, ele tem uma abertura menor aqui, tá? Então, nós vamos identificar 3 tipos: o reto, que mede 90 graus, o agudo, ó, lembre-se do agudo, essa ponta aqui, ó, e o obtuso, que é aberto, tá bom? Vamos lá, então, continuando. Aqui, o ângulo a seguir, que é esse aí que a prof falou ali, tem uma abertura menor, então chamamos ele de ângulo reto. Já o próximo ângulo é o ângulo obtuso, a sua abertura é maior. Então, vamos lá. Ângulo reto mede 90 graus, ângulo agudo, sua abertura é menor do que o ângulo reto, e o ângulo obtuso, sua abertura é maior do que o ângulo reto, tá? Tudo sendo comparado com o ângulo reto. Olha aqui o agudo, tá? Ó, menor, tá? Para cá, obtuso para lá, agudo para cá, obtuso para cá. O ângulo agudo tem medida menor que 90 graus. Então, olha aqui, ângulo agudo, 45 graus, poderia ter 30 graus, 20 graus, 25 graus, 35 graus, tá bom? O ângulo obtuso tem medida maior que 90 graus, 110, 120, 130, 160, poderia chegar aqui no 150? Sim, ó, abertura maior, tá? Então, abertura menor, ângulo agudo, abertura maior que o ângulo reto, o ângulo obtuso, tá bom? Observem bem as ilustrações que fica fácil de identificar, tá bom? Aqui, o desafio. Observe os relógios e os ângulos representados pelos ponteiros. Classifique-os quanto ângulo reto, agudo e obtuso. Vamos fazer. O primeiro, se ele é assim, ó, ele está reto. Deixa eu ver se vai. Reto, né? Ó, ângulo reto. E esse aqui é menor que o ângulo reto? Sim, ó, ele está menor, porque ele não estava no 12 aqui para ser reto, ó, ele deu uma caidinha para cá, ó. Então, ele é um ângulo, ó, menor, tá? Ele é um ângulo agudo. E esse aqui, olha a abertura dele, ó, já não é maior aqui. Vamos observar pelo meio aqui, ó. Essa abertura aqui não é maior? Não foi para cá? Ele é um ângulo obtuso. Esse aqui é o que esse daqui, olha?
ele está aqui, tá certo que esse aqui tá no reto lá, mas, ó, ele está menor que o ângulo reto, está bem menor que o ângulo reto. Então, olha só, ele é agudo. E esse outro aqui é um ângulo reto. E o último, olha como está bem aberto. É um ângulo obtuso. Então, o primeiro relógio vai ficar reto, o do meio vai ficar agudo e o terceiro relógio vai ficar obtuso. Na parte de baixo, o primeiro relógio vai ficar agudo, o segundo relógio classificamos como reto, né? Ângulo reto. E o terceiro relógio como ângulo obtuso, tá? Ângulo reto, 90 graus. Ângulo agudo, menor que o ângulo reto, a sua medida, e ângulo obtuso, a sua medida é maior do que o ângulo reto, tá? Então, aprendemos aí. Usando uma régua, desenhe uma figura e destaque alguns ângulos. Essa figura deve apresentar pelo menos 2 ângulos retos. Você vai pegar sua régua e você vai desenhar, tá bom? 2 ângulos agudos e um ângulo obtuso. Então, a sua figura, ela tem que apresentar 2 ângulos retos, 2 ângulos agudos e um obtuso, tá? Daí vai ser uma resposta pessoal, porque cada um pode desenhar uma coisinha aí, tá? Bem interessante esses desenhos para vocês estarem fazendo. Vocês podem estar olhando na apostila, na página 46. Tem uns desenhos lá. Tem o livro, tinha a tesoura, tinha a trave de futebol, tinha o computador. Porque se você observar, a tela do computador, ela não está reta, ela está no ângulo obtuso, se você olhar lá, tá? A trave sim está reta. A da casa também não está reta, tá? E a tesoura um ângulo agudo, bem menor, tá? Que 90 graus. Então, observe essa página ali, tá? Para você estar fazendo essa tarefa, número 2 aqui, tá bom? Continuando. Então, tá. Tarefa de hoje, ser feliz. Opa, deixa para voltar. Tarefas de hoje, ser feliz. Vamos lá. Use o que aprendeu. Olha lá, usando o seu ângulo, tarefa de hoje, ser feliz, tarefa de todos os dias, né? Ser feliz. Temos que ser feliz todos os dias. Usando o seu ângulo de papel, indique quantos ângulos retos há em cada figura a seguir. Quando encontrar o ângulo reto, faça o símbolo que o representa, tá? Então, olha só, nesse caso aí, fazer o símbolo que representa, você vai escrever, por exemplo, nessa primeira figura, tá? Usando o ângulo de papel que você fez lá da atividade do material de apoio, né? Então, você vai escrever assim, ó, na primeira, um ângulo reto, tá? Na segunda imagem, nenhum ângulo reto, porque essa imagem tem algum ângulo reto? Ela não tem, tá? Ó, esse tem, ó, tá? Usa o seu materialzinho aí, aquele azulzinho que você fez de recorte da página 48, tá bom? Para fazer aqui, tá? O 2, pinte de verde as figuras que representam ângulos retos e de amarelo as que têm ângulos agudos e de azul as figuras com ângulo obtuso. Então, aí você vai observar. A primeira tem ângulo reto, será? Daí você vai pintar. E essa segunda aqui, que cor você vai pintar, tá? Ó, então, ângulos retos, de verde você vai pintar os ângulos retos, de amarelo, os ângulos agudos, tá? E de azul, os ângulos obtusos, tá bom? De azul, os que são abertos, né? Maiores que 90 graus. Vamos lá. Aqui. Desenhe nos quadradinhos a seguir. Essa tarefa está na página 58, tá? O prof está acompanhando aqui com a apostila. Desenhe nos quadradinhos a seguir um ângulo reto, tá? Depois, na letra B, 2 ângulos agudos, ó, menores que 90 graus. Depois, 2 ângulos obtusos,
maiores que 90 graus, tá bom? Então, essa tarefa é da página 58. Aqui, você é tão especial, quero vê-lo crescer cada vez mais. Recadinho bonitinho aí, vamos lá. Mais um desafio. Daí, nós temos o desafio da página 61, tá? Na página 61, nós temos esse desafio, que vai falar assim: observe o desenho a seguir e identifique nele. Olha, era um desenho assim que você tinha que fazer lá. Não assim, não igual, né? Mas a Pro tá dando como exemplo. Lá onde pediu para você fazer o desenho na página. Qual foi a página? Na página 50, para você fazer mais ou menos um desenho, tá? Igual está, tem esse aqui, tá? Uma casa, alguma coisa, tá? Um prédio com telhado. Vai ter que pôr um telhado diferente para pôr ângulos aí, né? Janelas, né? Observe o desenho a seguir e identifique nele ângulos reto, contornando de vermelho, ângulos agudo, contornando de verde, ângulos obtuso, contornando de amarelo, tá? Ó, porque você tem o telhado identifica um ângulo, a janela, ângulo, a porta, ó, ângulo, ó, tá? Então, tudo aqui nessa casa está identificando ângulo. Olha esse telhado, ó, como será que ele é, ó, né? Ó, tá? Então, é isso que é para você fazer aí, tá bom? Depois tem a nossa linha de chegada. Olha lá, nessa unidade aprendemos ideias de ângulo, ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso e medida de temperatura, tá? Mas acredito que você pode deixar essa parte da medida de temperatura para fazer depois, né? Mas daí, quanto ideia de ângulos, ângulo reto e ângulo agudo, você já pode estar fazendo, tá? E ângulo obtuso. Atividades do plano. Lá do plano de estudo, tá? Que vai no site para você colocar no seu caderno. Ângulos. Ângulo é uma figura formada por duas semirretas, que têm a mesma origem. Olha lá. Lado, vértice, ângulo e lado, tá? Classifico os ângulos abaixo. Esse ângulo é o ângulo agudo, obtuso, né? Ou reto. E esse? Agudo, obtuso ou reto? Você vai observar esse cantinho que tá com o círculo aqui, tá? Ó, que tá traçadinho, tá? Ó, esse aqui, ó, tá? E esse outro? Agudo, obtuso ou reto? Tá? Porque foi aqui que foi a medida, ó, tá? Ângulos. Pinte os globos de acordo com o tipo de ângulo. Ó, tá pedindo aqui, ó, reto de verde, agudo de azul, obtuso de amarelo, tá? Aí temos vários tipos aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 imagens aí, tá? Para você estar colorindo e identificando. Ângulo verde é o reto, agudo você vai fazer de azul. Azul, é isso? É. E o obtuso de amarelo, né? Então, agudo 90 graus, agudo menor que 90 graus, né? E obtuso maior que 90 graus, né? Então, é isso aí que você vai estar fazendo aqui nessa tarefinha. É isso, tá? Aprendemos sobre ângulos, 3 tipos de ângulos aí, falamos sobre as medidas. Ei, você aí do outro lado da telinha, tenha um lindo dia, um maravilhoso dia, um bom dia, né? E qualquer dúvida, a prof está à disposição. Observe bem o desenho antes de identificar cada ângulo, tá? Quando ele é reto de 90 graus, quando ele é mais fechadinho, que ele é menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Quando ele é mais abertinho, ele é um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 graus. Isso ficou muito falado hoje, tá bom? Observe bem as ilustrações para fazer. Use o seu materialzinho do material de apoio lá, aquele que a gente mandou recortar. Ó, a Pro tá olhando aqui. Na apostila do material de apoio, ele está na página 7, tá? Então, aquele que você vai recortar para dobrar primeiro
Você vai dobrar primeiro na vertical, depois você vai dobrar na horizontal para você ter o seu ângulo aí, a sua medida aí do ângulo, está na página 7 do material de apoio, tá bom? Um círculo azul enorme para você estar fazendo a sua atividade aí, tá bom? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Beijos, beijos. Tchau, tchau.